Sim. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Santo Rei, rogai por nós. Vamos tinha dividido o tempo de forma que no período da tarde eu trabalhasse apresentando as obras de Santo Rei, porque é quase um desafio, porque essas obras são sempre longas, mesmo um único sermão é bem longo, e eu ainda tenho que apresentar a obra antes de ler um pouquinho da obra com os senhores, então vai ser mais uma espécie de antegosto, assim, algo que convida a ler depois na casa e tentar procurar as obras. É um pouco difícil também porque praticamente não tem em português. Nós temos em português a oração pastoral, que é pequenininha, tem duas versões, a versão do Dom Bernardo e essa versão que está junto com a Amizade Espiritual, pela Cultor de Livros. E depois temos o Espelho da Caridade e a própria Amizade Espiritual. E as outras obras que são quase que mais interessantes do ponto de vista monástico, tirando esse aspecto da teologia mais profunda que o Dom Luís está trabalhando, nós não temos. E mesmo em espanhol é difícil de encontrar. Tem essa versão, que eu não sei se todos os mosteiros têm, dessa coleção, mas eu percebi que mesmo aqui, ao menos nos sermões que a gente vai trabalhar hoje, nessas homilias sobre os fardos de Isaías, tem alguns erros ou então faltando alguns parágrafos. E justamente nesse sermão que a gente vai trabalhar hoje à tarde, eu percebi, comparando com o francês, que estavam faltando uns 4 parágrafos inteiros da tradução, bem nesse trecho que eu queria trabalhar. Então, sempre que a gente pega uma tradução, é bom ficar assim, prestar atenção para ver se realmente está certo, não só com relação a erro de tradução, mas pode estar faltando mesmo um pedaço do texto. Eu percebi lendo no espanhol que o texto não fazia muito sentido, chegou num ponto que parecia um pouco nebuloso, e eu fui comparar com o francês e estava faltando páginas, né? Então, a gente sempre vai depender das traduções, não temos aqui grandes latinistas, mas é algo que a gente deve sempre tomar cuidado. Eu quis começar com os sermões sobre os fardos de Isaías, porque, como eu disse de manhã, é a obra que Santo Eulredo mais gostava. É uma obra bastante difícil, que ele vai explorar muito a alegoria da Sagrada Escritura. É uma obra em que ele colocou muito esforço pessoal. Ele tentou assim chegar num ponto do latim muito próximo dos clássicos. Os especialistas em Santo Eulredo falam que o latim dessa obra, a qualidade do latim é muito alta se compara a de São Bernardo, chega perto ao latim de Santo Agostinho. Então a gente vê que ele tentou colocar muito de si e muito esforço nessa obra. Ele comenta nesses sermões sobre os fardos de Isaías os capítulos de 13 a 16 do livro de Isaías. E é uma coisa interessante porque são capítulos que jamais um de nós escolheria, talvez, para uma reflexão mais profunda da Sagrada Escritura, para uma léxio, porque são capítulos bastante difíceis que nós costumamos passar sem dar muita importância, principalmente nessas versões mais modernas, que escondem um pouco aquilo que São Jerônimo tentou dar de sentido cristão quando fez a tradução. Nós vamos ver que no capítulo 16, já no primeiro versículo, há uma diferença bem grande entre a Vulgata e as versões modernas, porque na Vulgata de São Jerônimo ele fez uma pequena alteração na tradução que aumentava o sentido cristológico desse texto de uma forma muito alta, e nessas versões mais modernas isso se apaga completamente. É por isso que num texto desse
em que Santo Eulredo, a partir de praticamente um único versículo, consegue escrever um sermão inteiro, nós passamos por esse versículo e nem percebemos que tem algo de profundo. Essas profecias, como eu disse, com o passar dos séculos, elas não nos dizem muita coisa, porque elas fazem referência àqueles antigos reinos dos inimigos de Israel. Ela vai falar do reino de Babilônia e depois de Moabe, também os filisteus. E com o passar do tempo se tornaram páginas quase que mortas da Sagrada Escritura. Entretanto, justamente esses textos muito complexos, que parecem não fazer sentido, eles convidam aqueles que gostam das alegorias a trabalhar nesses textos, a tentar encontrar um sentido de cada um daqueles versículos, daquelas ideias, porque, ao contrário da nossa mentalidade hoje, para o homem medieval, cada frase da Escritura, cada pequeno trecho da Sagrada Escritura tinha algo da mensagem de Deus, cada palavra quase tinha algo a dizer. É uma forma muito diferente de pensar, de ler a Sagrada Escritura, do que essa que nós estamos acostumados. Santo Eulredo, nesse grupo de sermões, ele usou também para tentar ajudá-lo uma espécie de vocabulário que São Jerônimo preparou quando ele trabalhou na tradução. São Jerônimo fez uma espécie de vocabulário de todos os nomes do hebraico e assim ele procurou dar uma tradução de cada um daqueles nomes estranhos que tem na Sagrada Escritura. Por exemplo, já nesses primeiros versículos que nós vamos trabalhar, aparece Farã e Temã no livro de Abacuque, por exemplo, e São Jerônimo dá uma tradução que Santo Eulredo vai usar. Nós não sabemos mais hoje se está correta ou não, provavelmente não, mas que na época de São Jerônimo se acreditava que era uma tradução boa daqueles nomes misteriosos que aparecem na Escritura. E assim ele usou digamos assim, esse aparato crítico para conseguir construir esses sermões de uma forma mais rica. E Santo Eulredo, como todos os medievais, mas nele isso aparece muito claro, ele vai trabalhar de forma bastante inteligente o sentido alegórico da Escritura. Nós sabemos que a prática da alegoria não é só algo dos medievais, já o próprio Cristo a utilizou nos Evangelhos. Nós vemos também que no Novo Testamento ela é muito recorrente. Acho que todos se impressionam quando veem nos Atos dos Apóstolos, por exemplo, São Pedro usando um salmo imprecatório para justificar a eleição de Matias. Ele fala que o seu cargo seja entregue a um outro. E fala que isso é uma profecia da Sagrada Escritura. Na verdade, esse é um salmo, se nós formos ler, e nós cantamos no ofício de sábado, se eu não me engano, o Salmo 108, é o salmo mais imprecatório da Sagrada Escritura, é um daqueles salmos que não tem nenhum trechinho na liturgia das horas, ele é inteirinho imprecatório. E justamente um versículo desse salmo, que na verdade é uma imprecação contra os inimigos, foi usado por São Pedro como uma profecia para justificar a eleição de um novo apóstolo. Nós vemos como, assim, a mentalidade daquele tempo, a mentalidade antiga, a forma de ler a Escritura de antigamente era muito diversa da forma com que nós lemos a Escritura hoje. E eu não sei até que ponto todos já estudaram isso no noviciado ou não, com relação aos 4 sentidos da Escritura. Nós temos aquele versinho do Guigo, o Cartucho, que nos ajuda a lembrar dos 4 sentidos. Ele escreveu em latim: Litera gesta docet, qui credas alegoria, morales quid agas, quotendas anagogia. Ou seja, a letra ensina as coisas como aconteceram, e
aquilo que nós acreditamos, isso é trazido pela alegoria. Aquilo pelo qual nós devemos agir é trazido pelo sentido moral. E, por fim, aquilo para o qual nós devemos tender é trazido pela anagogia. Esses 4 sentidos da Escritura são clássicos nesses esquemas medievais. Entretanto, Santo Euredo e alguns outros gostam de simplificar e juntar o sentido anagógico com o sentido tropológico, e assim trabalha com apenas 3 sentidos da Sagrada Escritura. Ainda que o sentido anagógico, que é o sentido da escatologia, o sentido das coisas últimas, está sempre incluído junto com o sentido tropológico, que é o sentido mais moral da forma como nós devemos agir. É interessante como, através desses 4 sentidos, e Santo Euredo ele gosta até de explicar, de falar qual o sentido que ele está usando. Em algumas obras ele fala, agora nós vamos trabalhar o sentido analógico, ou então alegórico, depois, não, aqui é o sentido tropológico. Isso ele faz, por exemplo, no seu opúsculo, quando Jesus tinha 12 anos, que ele escreve para um noviço que pediu um pequeno comentário da Sagrada Escritura, e ele faz assim, mostrando quase que passo a passo como que trabalhar um texto da Sagrada Escritura. Isso ele faz também nesses sermões sobre os fardos de Isaías, mas de uma forma mais profunda e de uma forma mais difícil para nós. E através desses sentidos da Escritura, ele procura encontrar sempre aquilo que tem digamos assim, um apontamento cristológico, o que a Escritura aponta do Cristo. E nós vamos ver que em algumas coisas que nós jamais imaginaríamos, ele consegue encontrar o Cristo, e depois que você analisa mais a fundo, tenta entrar na forma com que ele pensou esses sermões, nós vemos que parece até que é uma coisa muito clara, que o Cristo realmente estava ali e nós não o víamos. É muito interessante. Ele diz, por fim, que esses sermões foram escritos realmente por ele. Ele explica isso porque naquele tempo era comum que algum secretário, um dos monges que estavam no capítulo, tomasse notas e depois ajudasse a terminar a redigir um sermão completo. Nós temos algo assim com vários escritos de São Bernardo, vários dos seus sermões, que são, na verdade, construídos acima de notas tiradas na sala do capítulo, e que depois o próprio São Bernardo reviu e fez um trabalho literário mais profundo. Mas nesse caso não, nesse caso Santo Euredo fala que ele mesmo escreveu os sermões. Eles talvez foram pregados no capítulo, não sabemos, mas ele compôs o sermão escrevendo mesmo. E talvez seja por isso que eles sejam tão elaborados. Esses sermões foram endereçados a um Gilberto, que era bispo de Londres. Santo Euredo se hospedou no Palácio Episcopal do Bispo de Londres e foi tão bem acolhido que ele quis dar um presente para esse bispo, que era seu amigo, e assim ele envia para ele 31 sermões. Mas esses sermões foram pedidos pelos próprios monges de Rivaux. Num sermão do Advento, Santo Euredo fez uma espécie de esboço dessa obra. Ele trabalhou em um único sermão tudo que tem nesses 31 sermões, e os monges gostaram tanto, ficaram tão animados com aquele sermão que ele pregou no capítulo, que pediram para ele que desenvolvesse essa intuição que ele tinha tido. E assim surgiram todos esses sermões, que ele vai daí muito a fundo em cima de cada ideia que ele teve nesse primeiro sermão. Mas ele endereça assim esse conjunto de sermões para o bispo de Londres como um presente. Com relação ao título, que são esses fardos de Isaías, um pouco estranho para nós, porque nós não
Quando se fala em fardo de Isaías, nós não pensamos em nada, ninguém lendo o livro do profeta Isaías encontrou nenhum fardo. Mas é algo interessante porque se nós vemos na Vulgata o lugar que nós vamos encontrar hoje, assim, como os oráculos do profeta Isaías, o oráculo sobre Moabe, o oráculo sobre os filisteus, na verdade, na Vulgata, essa palavra oráculo está como onus, que significa justamente fardo. E a palavra hebraica massá, se eu não me engano, isso, massá, que está por trás dessa palavra fardo, justamente tem por primeira acepção no hebraico a palavra fardo e não a palavra oráculo. Os dois sentidos são traduções corretas. Os tradutores modernos preferem usar oráculo, mas São Jerônimo e outros antigos também, os tradutores da Vetus Latina, quiseram usar a palavra fardo para todas essas profecias que têm um sentido negativo, como se fosse mesmo um peso que Deus estava jogando sobre aquele determinado povo. E é por isso que esses sermões de Santo Elredo chamam-se sermões sobre os fardos de Isaías, mas na verdade eles são sobre aquilo que nós chamaríamos hoje de oráculos, os oráculos do profeta Isaías. E é interessante também que sempre esses sermões são em par. Ele trabalha um versículo, um trecho pequeno dessas profecias no primeiro sermão, num sentido mais alegórico, tentando, como eu disse, procurar o Cristo escondido ali naqueles sermões. E depois, num segundo sermão, ele repete o mesmo tema, dando um sentido tropológico ou moral. Eu não sei se nós pelo tempo, vamos conseguir chegar nesse segundo trecho. Eu separei um pequeno trecho do primeiro e um pequeno trecho do segundo, sermões do tema de Isaías 16, que já está na parte final dos sermões, seria o sermão 27 e o sermão 28. Se nós pudermos ler só a primeira parte, a segunda parte vocês podem ler depois, que vai, de certa forma, trabalhar o mesmo tema da primeira parte, mas no sentido mais moral. E com relação ao tema geral da obra, Santo Elredo, de certa forma, através desses oráculos do profeta Isaías, esses fardos, ele procura apresentar muito, até grande parte da história da igreja, fala dos concílios, ele vai deixando tudo, de certa forma, cada vez mais complicado. E na primeira parte, que é sobre os fardos de Babilônia, que começa no capítulo 13, ele fala desde a pregação apostólica até o fim dos tempos, e depois trabalhando especialmente a questão da queda do anticristo, que é aquela profecia famosa que nós encontramos justamente nesse trecho sobre aquela estrela que cai, e ele vai aprofundar bastante esse tema nesses sermões sobre a Babilônia. Depois, nos sermões sobre os oráculos a respeito dos filisteus, ele vai dar uma interpretação cristológica da queda de Jerusalém sobre os romanos, e vai falar muito sobre a dispersão dos judeus. E por fim, na terceira parte, que é essa que nós vamos ler um trechinho hoje, que são os sermões sobre os oráculos de Moabe, ele evoca as afrontas à igreja dos primeiros séculos, as heresias e os primeiros concílios. Como ele tirou tudo isso dos capítulos 13 a 16 de Isaías, é um pouco difícil de imaginarmos, mas ele conseguiu. Eu vou ler primeiro da própria Bíblia. Isso aqui é uma tradução da Vulgata, a tradução do Padre Mato Soares. Eu vou começar por ela justamente porque ele usou os textos da Vulgata e em alguns lugares até mesmo os textos da Vetus Latina. Então, é algo também que se deve lembrar sempre que se procura as reminiscências bíblicas que são indicadas nas notas de rodapé. Muitas vezes o texto das nossas Bíblias não vai coincidir com aquele texto
que o próprio autor medieval usou. Então, às vezes é bom sempre olhar na Vulgata, ao menos na tradução da Vulgata em português, para tentar entender aquilo que está na origem daquela alegoria, porque realmente é muito frequente que seja diferente. É até um problema daquela tradução mais moderna das obras de São Bernardo, da Bach, aqueles livrinhos com capa verde, porque o tradutor usou, em todas as citações que São Bernardo faz, literalmente, da Escritura, ele usou uma versão moderna, não a versão que o próprio São Bernardo usou. Ele simplesmente pegou uma tradução pronta, do hebraico, talvez, muito provavelmente, e colocou no meio do sermão de São Bernardo, como se fosse uma citação de São Bernardo. Mas em alguns trechos, e são muitos, a versão é completamente diferente. Então, às vezes, lendo aquele sermão, aquele trecho, a gente fica assim, muito confuso, porque não tem relação a citação com aquilo que São Bernardo está falando, ou com um outro autor, e fica difícil de entender. Na verdade, é por essa razão, porque as versões da Bíblia são diferentes. É algo que tem que levar sempre em conta. Então, vamos ver, se tiverem com a Bíblia, versões modernas, podem abrir. Eu vou pedir para ler também o mesmo oráculo depois uma versão mais moderna. Não sei se o Padre Estevão tem a Bíblia do Padre. Jerusalém. Pode ser Jerusalém. Eu vou ler primeiro na Vulgata. Tem alguém com a Bíblia do Padre Shekel? Bíblia do Peregrino? Ou não? Ah, sim, mas talvez... agora dá para ser Jerusalém mesmo. Que a tradução do Padre Shekel é sempre muito boa. Esse exemplo sobre os oráculos de Isaías é um pouco interessante, porque sempre que nós pensamos na Lexio Divina e sobre a contemplação e procurar o Cristo na Escritura, nós sempre acabamos indo para aqueles trechos mais adocicados da Sagrada Escritura, mais fáceis de compreender, mais sentimentais também. E, na verdade, o Cristo está presente em toda a Escritura é grávida dele. E assim, também nesses trechos difíceis, nós devemos tentar procurar o Cristo. Talvez por isso também que São Bernardo é chamado de doutor melífluo, não porque ele escreva escritos adocicados. O padre Altermatt, que é um grande especialista em espiritualidade cisterciense, foi o secretário de liturgia da ordem. No curso em Roma ele insistia muito sobre isso. Sempre que se fala que São Bernardo é doutor melífluo, não é porque ele é doce, porque é adocicado. Essa é uma imagem barroca de São Bernardo, aquele São Bernardo com uma cogula bem grande, abraçado com a cruz, assim, e os instrumentos da paixão. Esse não é o verdadeiro São Bernardo. São Bernardo é melífluo porque ele tira o mel do rochedo, é aquela própria expressão que ele mesmo usou, e o Dom Luiz leu de manhã, porque ele consegue tirar o mel da rocha. Em outro sentido também, porque ele consegue tirar o mel de várias flores da Sagrada Escritura, mas isso envolve um certo trabalho, não tem essa ideia sentimental que nós temos hoje. É por isso que ele é chamado de doutor melífluo. Esse trecho esse primeiro versículo já dessa profecia deve se prestar atenção, porque ele é um dos temas fortes do Advento, é uma das antífonas do tempo do Advento, e aparece também aquele hino, acho que se pode chamar de hino, Orate Coeli, que é famoso, e em certo trecho ele vai falar Mite Domine, Aion Dominatorem Terrae, justamente esse versículo. Envia, Senhor, o Cordeiro dominador da terra, da pedra do deserto ao monte da filha de Sião.
E então acontecerá que, como uma ave que foge e como os passarinhos que voam do seu ninho, assim serão as filhas de Moabe na passagem do Arnon. Toma conselho, convoca uma assembleia, põe como noite a tua sombra ao meio-dia, esconde os fugitivos, e não entregues os que andam errantes. Habitarão junto de ti os meus fugitivos. Para Moabe, sê um refúgio contra o devastador, porquanto feneceu o pó, consumido ficou este miserável, desapareceu já o que calcava o país. Deixa eu ver que é um trecho bem difícil, seria difícil para nós tentar tirar algo dessa profecia, fazer uma homilia em cima disso seria bem complicado. E aí é ainda mais complicado se nós vermos a versão moderna, porque esse cordeiro que virá, esse cordeiro dominador da terra, por uma simples mudança do caso latino que São Jerônimo fez, o sentido muda completamente. Eu vou pedir para o Padre Estevão ler o mesmo trechinho. Na Bíblia de Jerusalém está: enviaram o Cordeiro do Senhor da terra, de cela situada junto do deserto, ao monte da filha de Sião. E em algumas versões ainda vai ser mais diferente, vai ser enviai, Senhor, cordeiros ao dominador da terra, uma outra mudança de caso ainda das línguas que tem declinação. E com isso já vai ficando muito mais difícil de ver quem é esse cordeiro do que com relação à Vulgata. Mas vamos ver agora como Santo Teoredo trabalhou esse tema. Vamos ler direto do sermão. Falta aqui a página 315. Na verdade, essa é 315. Ela só está invertida. Deus virá do meio-dia, e o santo do monte sombrio e espesso. Já começa estranho, né? Esse é um dos primeiros versículos do Cântico de Abacuque, que nós costumamos cantar. Justamente esse meio-dia é o Farã, e esse monte sombrio e espesso, a terra de Temã. E já aqui a gente vê que ele usou esse livro de São Jerônimo a respeito das traduções dos nomes hebraicos. Eis aqui, irmãos caríssimos, a nosso Senhor Jesus Cristo, que de improviso aparece manifestado desde a densíssima selva de palavras alegóricas, em cuja obscura espessura estava escondido até agora, ao dizer o profeta: envia, Senhor, o Cordeiro dominador da terra, desde a pedra do deserto até o monte da filha de Sião. Verdadeiramente, meu amado está atrás de nossa parede, olhando pelas janelas, aproximando-se pelas grades, e não podia faltar o Cântico dos Cânticos, que os tercienses gostam tanto, né? Quem ignora que ao Senhor Jesus se deve buscá-lo nas Escrituras, sendo que Ele mesmo diz no Evangelho: esquadrinhai as Escrituras, etc. Mas entre Ele e nós se encontra como uma parede a obscuridade da mesma Escritura, os enigmas das palavras, as figuras das histórias. Mas aqueles artífices espirituais que nos levantaram esta parede, a adornaram com janelas e grades, através das quais se encontra encoberto, muitas vezes, o amado para seus amantes, para que ninguém duvide de que o mesmo que está ali, atrás das coisas ocultas, é aquele que claramente mostra as coisas patentes.
Por conseguinte, disse: Envia, Senhor, o Cordeiro dominador da terra. Dissemos no exórdio que os profetas haviam falado, seja narrando, seja mandando, ou também orando. Esse exórdio é uma espécie de prefácio que ele faz aos sermões. Vendo, pois, em espírito o profeta que também os sábios do mundo haveriam de submeter-se ao poder da cruz, e que os crentes haviam de ser salvos mediante a simplicidade de sua pregação, contudo teria que ser destruída a sabedoria dos sábios e ser reprovada a prudência dos prudentes, e o demais que já foi dito neste oráculo. O profeta arde no desejo, vê demorada a chegada, anela que já Cristo esteja presente, que cumpra as coisas prometidas, manifeste as prenunciadas, e se dirige ao Padre para exigir-lhe, com ardente afeto, a vinda de seu Filho. Enviai, Senhor, o Cordeiro dominador da terra, desde a pedra do deserto até o monte da filha de Sião. Este é o Cordeiro que fala por Jeremias, dizendo: E eu, como cordeiro inocente, que é levado ao matadouro. Este mesmo está em Isaías: Como um cordeiro é levado ao matadouro, e como ovelha diante dos que a tosquiam está mudo. Aquele que, ao ser revelado pelo Espírito Santo, o Santo Batista o reconheceu e disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E dele também Davi cantou, dizendo: Dominará de mar a mar, desde o rio até os confins da terra, desde a pedra do deserto até o monte da filha de Sião. Até aqui, de certa forma, é até tranquilo, porque o tema do Cordeiro é um tema fácil, um tema que aparece nos evangelhos, que nós estamos bastante acostumados. Mas a partir daqui vai ficando mais interessante, porque ele vai mostrar como que esse Cordeiro, que é o Cristo, ele vem desde a pedra do deserto até o monte da filha de Sião. Vamos seguir o raciocínio dele. Considero que chama pedra do deserto a cova aberta na pedra, em lugares desertos, pela natureza, ou então cavada na pedra pelo trabalho humano, e que acolheu a Ló fugindo de Sodoma. Aqui nós teremos que ler Gênesis 19. Padre Estevam.